Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. E aproveitando que você está aí agora, não deixa de seguir o Parentalidade Preta onde você está ouvindo esse episódio e avaliá-lo com uma nota boa, 5 estrelas, um like, alguma coisa que faça com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom para você. Só assim ele chega mais para você e para outras pessoas. Recados dados, vamos direto para o episódio. O dia 2 de abril é oficialmente instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A UPI da Universidade Federal de Viçosa diz o seguinte, abre aspas. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informações à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista, o TEA. O autismo é a condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação verbal e não verbal. Entretanto, terapias adequadas a cada um podem auxiliar essas pessoas a melhorar a sua relação com o mundo. Fecha aspas. Há muita biografia sobre o TEA, que para essa nossa primeira aproximação é recente. É um transtorno que passou a ser registrado com esse nome no início do século XX, mas contudo possui evidências e registros muito anteriores. Mas para falar desses registros muito anteriores, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. A gente vai voltar pela primeira vez de maneira intencional em um território até então inédito aqui no Parentalidade Preta, mas cujas origens foram motivo de discussão lá no Parenta 16. Eu te recomendo demais ouvir, é claro. Na verdade, eu recomendo ouvir os Parenta 15 e 16, que vão te levar a essa parte do mundo, porque a partir desse momento a gente vai juntos para um local de grandes mistérios e crenças inestimáveis. Um local que ensinou o mundo a contar e que ainda hoje é reconhecido pela sua capacidade no campo da ciência, terra da crença, da fé e de muita religiosidade. Um território que também ensinou ao mundo que não existe apenas o bem ou o mal. Um dos registros históricos mais antigos que podem ser associados ao tema da nossa troca de hoje. A gente vai agora para a Índia. Eu vou admitir aqui que nessa altura do episódio você já ouviu os Parenta 15 e 16, então eu vou falar historicamente da região do Vale do Indo e da nossa linha do tempo que começa lá na formação dessa nação. Dando um passo atrás na história, a gente sabe que aproximadamente 4.000 anos da Era Comum, que muitos chamam de antes de Cristo, algumas civilizações africanas migraram dentro do continente africano e encontraram o Rio Nilo. E ali formaram Kemet, a terra dos homens negros, e que os gregos, raptores e usurpadores da história antiga, chamaram de Egito. Ainda segundo o doutor e professor Sheikh Anta Diop e demais estudiosos, naquela época a humanidade seguiu em expansão pelo globo. E para falar disso, eu vou ler na íntegra o trecho que versa sobre a Índia no livro 1 da coleção Sankofa, a matriz africana do mundo, das páginas 87 a 91. E elas são as seguintes, abre aspas. A Índia constitui o exemplo clássico da teoria dos 2 berços, formulada por Diop. Povoada originalmente por uma população africana que vivia da agricultura e tinha várias características em comum com a cultura clássica africana. A Índia foi invadida mais tarde pelos arianos, povos nômades e guerreiros. Estes, ao dominar os habitantes originais, impuseram-lhes uma cultura alheia, de natureza patriarcal. No âmbito dessa cultura se desenvolveria o sistema de castas. Godfrey Higgins, em 1833, cita um texto de Heródoto, segundo o qual existem 2 grandes nações etíopes, uma em Sindh e outra no Egito. Fecha aspas. A palavra etíope significa negro africano e Sindh era a região compreendida pela Índia e pelo Paquistão de hoje em dia. O historiador indiano Bharatiya Vidya Bhavan, falando sobre a história de seu país, afirma, abre aspas, temos que começar com os povos negros da Índia pré-histórica, que foram seus primeiros habitantes. Originalmente, parecem ter vindo da África, atravessado a Arábia e os litorais do Irã e do Baluquistão. Fecha aspas. O historiador romano Diodoro da Sicília, de quem eu já falei lá no especial Diop,
estrelas negras no céu do Egito, durante o reinado do César Augusto, refere-se da seguinte maneira ao deus Osíris, símbolo e personagem histórico da civilização africana. Abre aspas. Da Etiópia, e fala a minha aqui, esse termo Etiópia era usado para se referir ao continente africano de maneira geral. Ele foi para a Arábia, que faz fronteira com o Mar Vermelho, e para a Índia, atingindo os mais remotos litorais habitados. Constituiu muitas cidades na Índia, uma das quais chamou de Nisa, para manter lembrança daquela no Egito, onde foi criado. Deixou muitas marcas nessas partes. Ainda seguindo o livro, estudos linguísticos dos sistemas de escritas da região confirmam nas palavras de Henry e George Rawlinson que, abre aspas, uma raça cuxita ou etíope de fato se estenderia nos tempos mais remotos pelo litoral do Oceano Sul, desde a Abissínia até a Índia. A Abissínia também é como era chamado o continente africano. Palavras minhas aqui. Continuando. Toda a península da Índia era povoada por uma raça dessa natureza antes da chegada dos arianos. A primeira grande civilização indiana é aquela do Vale do Rio Indo, cuja capital era Harappa, que floresceu entre 2200 a 1700 anos antes de Cristo, sendo conquistada por volta de 800 anos de Cristo pelos arianos. E eu vou dizer aqui que mais tarde o termo ariano seria usurpado e distorcido pelos alemães durante o nazismo. Arianos esses, os de 800 a.C., que tomaram o Paquistão e toda a Índia do Norte. E o livro segue falando sobre os jovens dravidianos modernos. Marco Polo, de quem eu falei lá no Parenta 15, chamava a Dravídia de a maior Índia. Tudo indica que os dravidianos, povo de pele negra cujos costumes e língua e herança cultural exibiam laços com a civilização egípcia antiga, construíram os complexos urbanos de Harappa e de Mohenjo-Daro. Mais tarde foram reduzidos a escravos, pertencendo ao grupo dos Sudras ou intocáveis, o sistema de castas implantado pelos arianos. Essa civilização original era agrícola e sua população negra. Depois da conquista, os arianos impuseram um sistema de castas baseado em critérios raciais. A própria palavra Varna, que em sânscrito significa casta, também quer dizer cor. A casta mais inferiorizada se chamava Sudra, ou negro. A degradação do povo conquistado, com base em sua identidade negra, foi uma técnica de subjugação. O fato constitui um exemplo entre muitos que indica que o racismo não começou apenas com o capitalismo mercantil europeu do século XVII, mas já existia na antiguidade. No século VII a.C. surge uma contestação profunda a esse sistema de castas. O culto fundado por Siddhartha Gautama, o Buda, nasce e floresce nas regiões central, oriental e sul da Índia. Com sua filosofia pacifista e igualitária, esse culto surge no meio da população discriminada e consiste num desafio ao sistema social vigente. O Buda é evidentemente negro. Basta examinar suas estátuas e constatar os traços africanos clássicos para constatar esse fato. Cumpre registrar também a dinastia Nanda no IV século a.C., de origem Sudra, responsável por uma importantíssima renascença cultural. A dinastia Maurya, também negra, sucedeu-a, e assim o poder negro dos Sudra se estendeu por 150 anos. Eu vou deixar no post referente a esse episódio as fotos de duas esculturas. Uma máscara em terracota de Harappa de cerca de 2.300 anos antes de Cristo e uma estatueta de uma figura feminina em bronze de Mohenjo-Daro, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Isso porque elas retratam um tipo físico negro africano. E eu preciso te lembrar que a gente ainda está na leitura do livro A Matriz Africana do Mundo, da coleção Sankofa. Eu encerro aqui a leitura com o seguinte trecho, abre aspas. Atualmente, a população negra indiana continua enorme. São dravidianos, os etíopes orientais da literatura grega. Os excluídos são os Dalits, majoritariamente negros. Até hoje, grande parte das divindades cultuadas por essas populações negras do sul da África são deusas mulheres. Para não deixar a gente se perder dentro de tudo que eu estou construindo nesse episódio, eu criei uma linha de tempo simples para amarrar toda essa construção. E ela é a seguinte. Entre 2.600 a 1.900 anos antes de Cristo, no Vale do Indo, as primeiras grandes cidades da região são organizadas de maneira social complexas. Um pouco mais à frente, entre 1500 e 500 a.C., ocorre a formação dos Vedas.
Os Vedas são escrituras sagradas mais antigas e a autoridade suprema do hinduísmo, representando o conhecimento revelado sobre a criação, deuses e rituais. Escritos em sânscrito védico, que data de 1500 a 500 a.C., compõem 4 coleções principais: o Rig Veda, o Sama Veda, o Yajur Veda e o Atrava Veda, que incluem hinos, orações e instruções rituais. E eu preciso deixar claro aqui que no contexto indiano a formação dos Vedas não é um evento pontual, é um processo longo que atravessa séculos, onde hinos, rituais, canções e ensinamentos vão sendo compostos, transmitidos e organizados. Na tradição, esses textos, os Vedas, não são entendidos como criação humana, são considerados Shutri, aquilo que foi ouvido, revelações acessadas por sábios, os rishis, que encontram isso em estado profundo de meditação. E aqui eu preciso falar rapidamente dos rishi, que não eram apenas uns porta-vozes passivos, eles atingiam um estado de meditação tão elevado que a consciência se esvaía e eles enxergavam as leis eternas do universo, o Dharma. Para a tradição védica, os rishis não inventaram os hinos, eles ouviram no silêncio da mente profunda. Por isso, os Vedas são chamados de Ushutri, aquilo que é ouvido. E aí a gente precisa tomar cuidado para não confundir com os oráculos, porque os oráculos eram apenas, entre muitas aspas, mensageiros. Por muito tempo, os Vedas, que foram acessados pelos rishis em alto estado de meditação lá no Dharma, foram transmitidos de mestre para discípulo de maneira oral, mantendo uma precisão rigorosa. Mais do que o significado, importava o som, a vibração e o ritmo. Os conteúdos dos Vedas foram organizados em 4 grandes conjuntos: o Rig Veda, com hinos dedicados às divindades, o Sama Veda, voltado ao culto do canto ritual, o Yajur Veda, com fórmulas e práticas de sacrifício, e o Atrava Veda, que reúne fórmulas de cura, encantamentos e observações sobre a vida e o sofrimento. Esse último é especialmente importante porque é onde começa a aparecer a preocupação mais direta com o corpo, a mente e o adoecimento. Com o tempo, esse conjunto foi sistematizado e organizado em forma mais estável, sendo tradicionalmente associado aos sábios Vyasa, os compiladores dos Vedas. Como eu disse anteriormente, esse é o período védico, é um marco temporal para a história indiana. Nesse ponto, eu não vou me aprofundar por hora nos outros conceitos. A gente vai se dedicar ao que conduz essa parte dessa introdução, que cuida da saúde, entre muitas aspas. E dessa forma, a gente vai adentrar um pouco mais no Atrava Veda. Por volta de 1200 a 900 a.C. surge o primeiro grande olhar estruturado sobre a condição humana, em que a doença, a mente e o sofrimento deixam de ser apenas experiências passivas. Nesse período, a patologia começa a ser verdadeiramente pensada e analisada, marcando o momento em que adoecer passa a ser compreendido de forma mais profunda e sistemática, indo além do simples ato de sentir o desconforto físico. No final desse período se consolida um sistema médico estruturado que integra corpo, mente e consciência, que talvez você já tenha ouvido nessa menção dessa canção aqui. Eu vou tocar para você. Esse é Emicida em Amarelo. E nesse trecho ele canta corpo, mente e alma, tipo Ayurveda. E foi no último terço de um período da nossa linha do tempo, entre 1200 a 1900 a.C., mais especificamente ali entre 800, que se consolida o Ayurveda, que teria seu intervalo mais proeminente até os anos de 200 a.C. Ele, o Ayurveda, se tornou um sistema médico estruturado que integra corpo, mente e consciência e que possui 8 linhas de trabalho, nas quais eu não vou me aprofundar muito, contudo eu vou passar um panorama superficial de cada uma. E para isso é preciso enxergar o corpo inteiro na medida que o sustenta. No Ayurveda, esse corpo se organiza em 8 caminhos principais, conhecidos como Ashtanga Ayurveda, cada um cuidando de uma dimensão da vida humana. Kaya Chikitsa é a base, a medicina interna que olha para o funcionamento geral do organismo, buscando o equilíbrio do Agni, o fogo digestivo, como centro da saúde.
E eu vou te pedir desculpa aqui porque o meu sânscrito antigo tá um pouco enferrujado, então não liga muito pra pronúncia correta aqui do que eu vou dizer não, beleza? Vou voltar. O Bala Shiksa acompanha o início da vida, cuidando da gestação, do parto e da infância, como quem protege o começo de tudo. O terceiro caminho, o Shakala Tantra, volta o olhar para a cabeça e seus sentidos, tratando olhos, ouvidos, nariz e garganta, enquanto o quarto, o Shalya Tantra, entra no campo das intervenções físicas, lidando com cirurgias, feridas e remoções necessárias. Lembrando que a gente está dentro da Ayurveda. O quinto caminho, a Gada Tantra, se ocupa das intoxicações, enfrentando venenos e substâncias que desorganizam o corpo. O sexto, o Rasayana Tantra, é o caminho da longevidade, do rejuvenescimento e da manutenção da vitalidade ao longo do tempo. O Vajikarana Tantra, por sua vez, cuida da energia reprodutiva, da fertilidade e do vigor, entendendo a sexualidade como parte da saúde integral. E é dentro desse sistema estruturado que aparece o Graha Shiksa, também conhecido como Bhuta Vidya, o ramo que se dedica à mente, ao invisível e ao que escapa à explicação imediata. É nesse território que surge o Unmada, que foi condensado tempos depois, como uma forma de nomear o estado em que a mente se desorganiza, afetando a percepção, comportamento e a relação com o mundo. Não como um rótulo fechado, mas como um reconhecimento antigo de que há sofrimentos que atravessam o corpo, a consciência e o espírito ao mesmo tempo. É na Unmada que se observa a primeira tentativa de sistematizar e organizar o comportamento humano fora do padrão. Nos textos védicos, percorrendo o caminho que a gente fez até agora no Atrava Veda, onde se comporta a Ayurveda, no oitavo caminho, que é a Graha Shiksa, onde está a Unmada, aparece uma atenção especial ao sofrimento humano. Em uns hinos como o 111, surgem fórmulas rituais e tentativas de lidar com estados que afetam o corpo e a mente, ainda sem categorias médicas, mas com conhecimentos de algo que saía do eixo da compreensão humana. Não era um diagnóstico, mas a percepção. Não era um sistema, mas o cuidado. Com o tempo, esse olhar inicialmente intuitivo, sustentado pela oralidade, vai sendo organizado e estruturado no Ayurveda. A partir daí, o ser humano passa a ser compreendido de forma integrada, articulando corpo, mente, ambiente e consciência. O que antes era apresentado e observado começa a ser descrito, classificado e tratado dentro de uma lógica mais sistemática. É nesse contexto que surge o conceito da Unmada, que eu falei agora há pouco, utilizado para nomear estados em que a mente se desorganiza, afetando a percepção, comportamento e relação com o mundo. Não se trata de um diagnóstico específico como os atuais, mas é uma forma antiga e estruturada de reconhecer experiências humanas que já eram percebidas muito antes de receberem nomes que usamos hoje. E a gente estava falando aqui que muita coisa foi sistematizada no século XX. Por aí você já tira, né? Imagina só onde foi. Deixa eu dar uma dica: Ocidente. Com a consolidação da Ayurveda, o corpo e a mente passam a ser objeto de estudo. Tempos depois, entre 600 e 200 a.C., a história da linha do tempo que eu estava contando aqui se retoma, porque a gente deu um mergulho dentro dela e as rédeas voltam para a narrativa. Entre 600 a.C. e 200 d.C., o budismo se consolida com Siddhartha Gautama e, ao mesmo tempo, surgem outras escolas filosóficas. A mente vira o campo central de investigação. E é nesse ponto que a história dá mais um passo importante, que se não fosse o Parenta, e esse que vos fala, queria um pouco mais de pesquisa da sua parte, mas eu vou deixar aqui de presente. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta para lembrar por que a gente está aqui no meio disso tudo. O que será que isso tudo tem a ver com o tema principal desse episódio, o transtorno do espectro autista? E aí, você quer saber a resposta? Então peraí. No Atrava Veda, especialmente em hinos como 111, aparecem referências a estados em que o indivíduo se descola do convívio comum, apresenta padrões de comportamento incomuns, dificuldade de interação ou formas distintas de perceber o mundo. Ainda não há categorias clínicas, nem a intenção de classificar como a gente faz hoje, mas há um reconhecimento sensível de que nem todas as mentes operam da mesma forma. Esses registros não nomeiam o autismo, não há um hino sobre o autismo. Contudo, fala-se de alterações na mente, comportamentos fora do padrão, estados de confusão ou afastamento social e forças invisíveis afetando a percepção. A gente está falando aqui de quase 3.000 anos atrás. Eu quero deixar claro que não há exatidão nos conteúdos dos hinos, mas em linhas gerais você vai encontrar algo do tipo, abre aspas,
A mente que se afastou, nós a chamamos de volta. A consciência que se dispersou, nós a reunimos novamente. Que aquilo que perturba o pensamento seja afastado, que o ser retorne ao seu próprio eixo. Que ele veja como os outros veem, que ele fale como os outros falam, que caminhe em harmonia com os que estão ao seu redor, que as forças que conduzem a mente se dissolvam e que a clareza habite novamente seu interior. Fecha aspas. Eu quero deixar claro aqui que isso não é um canto, um hino para o autismo. É algo que sistematizou uma percepção há 3.000 anos atrás. Eu quero dizer que são experiências que nos permitem perceber a mente humana diferente de um ponto de vista que a gente tem hoje. Mais tarde, isso tudo foi compilado no Unmada, como eu disse, que se torna um ponto de contato entre o que a gente está construindo aqui e essa ciência milenar. O eurocentrismo, que é um desvio de olhar que só reconhece como legítimo aquilo que nasce na lente da Europa, principalmente com essa visão ocidental, faz com que tudo que escapa a esse eixo passe a ser tratado como ausência, atraso ou silêncio. Essa lógica não apagou apenas teoria, mas também apagou a forma de saberes, de cuidar, de nomear a experiência humana, relegando povos não europeus ao esquecimento, ao misticismo e ao exotismo por séculos. Não seria diferente com o que a gente chama hoje de autismo, um fenômeno que oficialmente só passa a existir a partir do século XX, como se antes disso ninguém tivesse percebido ou registrado experiências semelhantes. Mas antes da gente avançar nessa história, eu quero fazer um trato contigo. Se você estiver ouvindo esse episódio na data da estreia, termina esse agora e volta daqui a 15 dias, porque o que vem depois não começa na Europa do século XX, beleza? Por enquanto eu quero que você ouça a palavra de um dos meus convidados quando ele fala sobre o acesso à informação, sobre quem pode produzir conhecimento e sobre quem fica fora desse processo. Até então, quando nós aqui tivemos o diagnóstico do Vitor, até então não sabia muita coisa, só ouvia falar, né? Eu não tinha informação nem de pessoas próximas a mim, que é o filho, o irmão, alguém tinha até então não sabia como o significado, como que eram os tratamentos, nem nada disso. E meu filho, ele desde os 8 meses, ele é acompanhado por um pediatra, né, numa rede privada aqui, porque eu comecei a ter aquele plano de trabalho, né, com a empresa, era um plano de saúde muito bom. E aí esse médico, ele começou a acompanhar o Vitor e o Vitor não fazia contato visual com ele. Uma coisa que a gente não percebia em casa, porque ele era pequeno, então a gente achava que aquilo era normal e a gente já estava fazendo um tratamento no CREAB, né, para reabilitação dele. Ele também não falava e essas coisas, ele tem apraxia na fala. E aí nós, numa consulta, o doutor falou assim: olha, pais, o Vitor, ele tem aqui uma situação que é o seguinte: ele não me olha nos olhos, mas eu sou pediatra, eu não sou um neuro, eu sou um psiquiatra, então eu não posso dar para ele um diagnóstico de autismo, tá? Eu vou fazer um encaminhamento para uma especialista e para ela poder avaliar. Então nós fomos nesses passos aí para especialista, que pediu um exame de imagens, né, cerebral e um monte de outras coisas, e daí veio o diagnóstico. A partir desse dia que veio o diagnóstico, a nossa vida mudou drasticamente, né? E eu comecei a perceber como é a vida de uma criança, né, negra na sociedade sendo autista, né? Então, assim, não é uma coisa fácil. Eu comecei a perceber isso porque meu filho começou a ter esse diagnóstico do TEA, e quando a gente levou, na época ele estava na UMEI, esse diagnóstico para a UMEI, para as escolas, eu tive que pleitear na justiça por auxiliar para ele, para ajudar ele a fazer, para trocar fralda, para fazer necessidades básicas, né? Então, até então não sabia como que o negócio era um buraco sinistro, e existia já várias leis, né, como a lei de 2012, que garantia o direito a pessoal com autismo, os mesmos direitos de pessoas com PCD, e até então eu não sabia que existia. Então eu começo ali a minha luta, né, tanto que a mãe do Vitor fala que eu sou o STF do Vitor, porque eu que resolvo essas questões quando dá problema. Então aí eu comecei a correr atrás. E nisso que o Vitor tem o diagnóstico, as professoras da EMEI, elas não tinham nenhum tipo de treinamento para
com crianças autistas, e elas começam a perceber as mesmas características do Vitor em outras crianças. Então começa a ter um monte de criança também com diagnóstico de autismo que não tinha. E aí vai ver, os pais não tinham acesso, né, à rede privada ou a rede do SUS local não tinha um suporte adequado para tratar sobre isso. E ali se abriu, começou vários casos, vários diagnósticos de autismo. Então eu me descobri um pai atípico ali. E a partir daquele momento, assim, eu comecei a participar assim, você começa, igual o Leonardo falou, né? Você começa a ler, a estudar, a ouvir, a participar de palestra, aí um monte de coisa, e eu comecei a ouvir um monte de gente, assistir filmes e um monte de coisa para tentar entender esse mundo que meu filho foi inserido, né? Meu filho, eu falo que ele tem um universo particular, o universo dele, a forma dele ver o mundo dele, e eu deixo ele ser o que ele quer ver. E assim, eu aprendi muito com isso, aprendo até hoje com isso, né? Mas igual a gente está trocando aqui, ainda falta muita coisa, né? Então, a gente tem o Felipe, que é de outro estado aqui, tem você, Diego, também, que está em outro estado. Cada estado funciona de uma maneira, né? Eu sempre vou brigar e vou lutar pelo Sistema Único de Saúde, que foi uma luta do movimento negro, né? Na Constituição de 88, que incluísse um sistema único que atendesse todos e todas da população. Então, eu acho que eu luto para que todas as crianças, né, e todas as pessoas, elas tenham esse atendimento. Eu gosto de abrir um parêntese, porque quando o Vitor teve diagnóstico, a gente também começou a fazer uma pesquisa genética com ele no geneticista. Nós fizemos essa pesquisa genética para saber de qual DNA, né, rastrear de onde vinha essa questão do TEA e de outros transtornos, porque tem a questão também da obesidade. O Vitor tem uma compulsão alimentar muito grande. Isso que o Leonardo falou, a gente tem uma cúpula médica, né? Eu coloco os médicos para conversar com outros médicos, e uma médica queria receitar o Ozempic para uma criança de 10 anos. O pediatra não concordava com isso, falou que não é certo. E aí você, como pai, você fica ali, mas espera aí, eu deixo meu filho contrair um diabetes, ter um infarto, o que eu faço? E aí a gente fez esses estudos genéticos para tentar descobrir, né, de onde que vem essa questão. Já fizemos vários estudos, não conseguimos descobrir de onde que vem. Mas eu descobri durante esse estudo genético que eu tenho TDAH. Foi através desses estudos genéticos, que veio da minha questão do meu DNA. E aí, descobrindo várias questões, né? Eu também sou uma criança, um adulto, né? Hoje eu fui adotado, né? E aí agora, no ano passado, o Diego sabe disso, ele acompanhou a história ali que eu compartilhei ali entre nós, que eu descobri sobre a minha família genética e, né, de biológica, e eu descobri que na família tem casos de autismo, né? Então eu já comecei a descobrir, já fazer esses traços. Então, assim, é uma pesquisa, uma luta que nem todos, que todas conseguem. Mas é isso. Ser pai atípico tá todo momento em alerta, em todo momento na ativa, né? Como eu disse há pouco, a data instituída pela Organização das Nações Unidas como Dia Mundial de Conscientização do Autismo nos leva a 1943, um marco de registro. Mas esse não é o começo, é apenas o início do reconhecimento dentro de um determinado sistema de validação. Há história antes disso, há percepção antes disso, há cuidado antes disso. No próximo episódio, a gente vai atravessar para outros territórios que também desenvolveram formas de compreender a mente fora do eixo europeu. Um deles eu vou guardar aqui por enquanto, porque toda travessia precisa de um pouco de mistério, mas o outro é inevitável. Já foi chamado de Kemet, Abissínia, Etiópia e hoje é conhecido como continente africano. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte e mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, negritude e parentalidades pretas.
Esse programa faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande no Instagram Parentalidade Preta. Caso alguma coisa aqui tenha feito sentido para você e você queira levar essa conversa para lá, é só me procurar, eu tô à disposição. E a minha conversa de hoje é com o Felipe, com o Leonardo e com o Alisson. Eu sou o Felipe, sou um homem negro de pele retinta, uso um cabelo afro, estou utilizando um óculos de armação grossa, barba por fazer, né, bigode e cavanhaque. Estou trajando uma camiseta flanelada de tom marrom e ao fundo uma parede de pedrinhas brancas na minha parede. Eu sou o Leonardo, sou um homem negro, um pai atípico, orgulhoso. Uso a camisa, inclusive, não sei se vai dar muito para ver aqui, que é um desenho do Mário que nós fizemos em parceria com uma loja aqui de BH, que leva o apelido do meu filho. Uso óculos os maiores possíveis, que eu adoro. E ao fundo aqui uma parede amarela com um quadro de arte. E é isso. Sou o Alisson, sou um homem negro, com cabeça raspada, estou vestindo uma camisa preta, escrito Me Armo de Livros e Me Livro de Armas. Atrás de mim tem um quadro, uma parede branca, um quadro do rapper Emicida. Sou pai do Vitor, sou um pai atípico, pai do Vitor, uma criança de 10 anos, autista, e pai da Valentina. E é um prazer enorme, sou de Belo Horizonte, tamo junto. Eu queria saber de cara quem é o Felipe que veio conversar aqui com a gente. Queria que você falasse um pouco dele, Felipe, por favor. Felipe é um pai atípico, eu tenho 38 anos, sou de São Paulo, sou corintiano, sou amante de Fusca e carros antigos, sou pai de 2 crianças, a Helena, de 10 anos, e o Luiz Henrique, de 8 anos, que foi quem me apresentou o mundo do autismo, né? Ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista com 1 ano e meio, caminhando para 2 anos, ele é laudado com o TEA e o TDAH, e nós estamos em investigações para entender se ele tem o diagnóstico de TOD ou o diagnóstico de deficiência intelectual também. Eu chego para essa conversa muito honrado, porque eu sou um fã, confesso, do Parentalidade Preta. Já tive a oportunidade de falar isso para o Diego em outras ocasiões, mas eu sempre acho importante externalizar, porque tem me feito bem, tem feito bem para outros pais, e sim, é um momento tiete, né? Então é uma grande responsabilidade, mas recebo com muita honra de poder participar de um episódio que para mim é tão importante também. Maravilha, agradeço. Leonardo, por favor. Então, eu sou o Léo, sou taxista aqui em BH. Sou o pai da Júlia e do Antônio, Júlia de 21 anos, do Antônio de 11, atleticano. E, cara, eu, assim como o Felipe falou, venho muito honrado, venho muito feliz para essa, porque o Antônio foi o cara que mudou minha vida no sentido de olhar o ser humano de uma forma diferente. E o Diego foi o primeiro cara que me abriu as portas para uma instrução de seguir esse caminho, de externar na internet toda essa angústia, toda essa vontade que a gente tem, né, e orgulho de ser pai, de ser preto, de ser homem, de estar nessa luta. Então, assim, para mim, quando se mandou o convite, foi uma coisa assim, nossa, eu saí e voltei. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. E acho que a gente pode ajudar outros homens, outros tantos pais nessa nossa conversa aqui. Com certeza a gente vai. O Alisson, por favor. Sou o Alisson, né, de BH, atleticano, pai do Vitor, galo doido, e sou pai do Vitor, da Valentina, sou coordenador de operações logísticas, trabalho
há mais de 15 anos nessa área, sou apaixonado por operações, sou jornalista também e tentei também ser um engenheiro de transporte, coisa que só minha cabeça conseguia fazer. Nesse meio termo, eu sou um pai, eu sou divorciado, né, da mãe dos meus filhos, mas eu sou um pai atípico. Do Vitor já tem uns 7 anos que nós descobrimos o diagnóstico. O Vitor, né, foi uma criança que nasceu com 8 meses, né, prematura. Ele só foi começar a engatinhar com 3 anos. Ele fez CREAB, reabilitação para poder engatinhar, para poder andar. E com os 3 anos ele foi diagnosticado com TEA. Desde então, minha vida mudou a partir daquele momento que o médico falou que meu filho não olhava nos olhos dele. E aquilo ali, a partir daquele dia, meu mundo mudou. Eu não fui mais o mesmo. E desde então, tenho participado, interagido com essa questão do TEA, participado de terapias. E esse sou eu, todos os dias, mesmo distante, né? Eu moro cerca de uns 6, 7 quilômetros do meu filho, mas acabei de estar lá na casa deles para ir. E o Vitor, eu falo que ele é um grande presente, uma grande dádiva, né? Porque eu sempre falo que foi o ano que meu pai morreu que o Vitor veio à vida. E foi no ano que a minha mãe morreu que a Valentina veio. Então, onde houve morte, houve luz, houve vida, e eu não deixei de viver. E eles me deram novos motivos para seguir em frente. Esse é o Alisson que está aqui com vocês hoje. Eu sou peso pesado, né? Eu não tenho nem o que dizer aqui. Leonardo, eu vou falar, Leonardo foi um que ficou um dia desse aí, teve uma roda de paternidade, a gente ficou conversando sozinho até tarde aí. Teve um monte de 600 pessoas confirmaram, só apareceu o Leonardo. A gente ficou, foi sorte minha, inclusive. A gente ficou conversando aí até tarde. Tem um tempão, 2023, 2022, por aí. Foi massa, velho. Né? Foi essa 22, 23, né? 22, 23, isso. A gente ficou conversando ali de noite. Era pra vir 30 candangos, só veio ele. Massa, aí eu dei sorte. Foi massa, velho. Massa. Cara, vou chamar o intervalo rapidinho e a gente já volta. E antes de seguir, deixa eu te situar dentro do universo Parentalidade Preta. Esse é um podcast que atravessa corpo, ancestralidade e consciência para pensar a criação em um mundo que insiste em negar a gente enquanto pessoas pretas. Eu sou Diego, educador parental, um homem negro, pai, e esse podcast se tornou referência por unir afeto, teoria e escuta sobre criação, masculinidade e famílias pretas. Aqui o conteúdo ele não tem fim, ele é uma travessia. Ele é um espaço para refletir sobre o que significa educar com identidade, dignidade e fé ancestral. Tudo que você escuta aqui é feito de forma independente. A pesquisa, a leitura, o roteiro, a gravação, a curadoria, a edição e a finalização, sem o apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. E é muito importante ressaltar que nada disso se faz sozinho. Esse trabalho só tem se mantido de pé graças a quem decidiu se comprometer, e eu quero agradecer a todas as pessoas que mantiveram o apoio entre o final da última temporada e esse retorno. Esse é um gesto simples que faz diferença real, porque cada apoio transforma a escuta em estrutura e mantém isso aqui de pé. Se você está chegando agora, eu preciso te dizer que o Parentalidade Preta não é só um podcast, é um ecossistema que possui escuta, formação e cuidado. Aqui você encontra o Parenta, que é esse programa que você está ouvindo, com áudios, documentários e entrevistas sobre temas de grande repercussão que são importantes para essa tal consciência racial. Também tem o Resenha, que são conversas francas e bem-humoradas com pais pretos falando sobre os desafios, as dores e as delícias da criação. O podcast Parentalidade Preta também conta com Mergulho, que são encontros aprofundados sobre masculinidades e outras subjetividades com profissionais de saúde mental, todos negros, exclusivamente. Não fosse só isso, eu também tenho a cultura de aproveitar alguns centenários de figuras importantes e construir especiais, séries documentais em áudio, como o Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, e Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro. Não faltasse coisa, eu inventei esporadicamente também o Travessia, que é a escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta, onde eu resgato alguns temas e coloco ali de maneira sistemática, com material didático e outras coisas. Enfim, é o que funciona aqui no Parentalidade Preta, a partir de tudo que tem que ser feito, e o que tem que ser feito, a gente precisa fazer.
Além do podcast, o Parentalidade Preta ainda conta com ensaios e reflexões que eu publico lá no Instagram e em demais mídias, as rodas de paternidades pretas, que são espaços gratuitos de encontro, partilha e cuidado coletivo que a gente faz fechado e não transmite para ninguém. É um momento muito importante que o Parentalidade Preta garante um local seguro para as pessoas que precisam ir lá e conversar simplesmente, entre pares, sem julgamento e sem preconceitos. Tudo isso só existe porque é sustentado coletivamente. Se você sente que o Parentalidade Preta faz te atravessa, existem duas formas simples de se comprometer e manter isso tudo aqui funcionando. Pelo financiamento coletivo, que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta, é óbvio que o link está na descrição desse episódio e você consegue cadastrar uma faixa de apoio mensal numa plataforma segura que vai garantir o repasse para que isso aqui continue funcionando. Ou, se você quiser, de uma forma mais simples, tem o Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já pode me ajudar a manter isso aqui funcionando, autônomo e em movimento, principalmente independente. E agora, sem mais delongas, a trilha sonora vai mudar para essa trilha maravilhosa que a Castel forneceu para sempre aqui para o Parentalidade Preta, e a gente volta com a troca com os meus amigos falando sobre paternidade atípica. Bom, então a gente volta agora no nosso intervalo, e aí eu queria, seguindo essa nossa ordem que a gente estipulou aqui, Felipe, Leonardo e o Alisson, eu tenho algumas perguntas que vão basear na nossa conversa, né? E eu queria ouvir cada um falando um pouco sobre isso. Bom, a primeira, né? Como homens negros, como é que vocês tiveram acesso à informação da paternidade atípica antes? E o que vocês acham que falta hoje em dia para que homens negros acessem essas informações? Queria começando pelo Felipe, por favor. Contando um pouquinho do contexto de como eu descobri a questão do autismo no meu filho, ele tinha um pouco mais de 7 para 8 meses. A diferença de idade dele para minha filha mais velha é pouca, então é quase que natural que a gente faça algumas comparações de desenvolvimento, de marcadores de desenvolvimento. E ele começou a chamar atenção porque ele não apresentava ali o mesmo desenvolvimento da minha filha mais velha. E quando nós conseguimos, eu tive o privilégio de ter contato com outros pais autistas antes do meu filho ser laudado, né? Então nós temos um casal dentro da família que tem uma filha autista, a Júlia, ela tem diferença de 6 anos para o meu filho, 6, 7 anos para o meu filho, e eu tenho um grande amigo cujo filho se tornou uma das figuras centrais aí do debate sobre autismo no Brasil, que é a família Brito Salles, né, do Nicolas Brito Salles. Eu estudei com o pai dele. Então foram as primeiras pessoas para quem eu liguei e eu busquei ajuda, né? Eu busquei informação. E aí fica num segundo momento, que é, uma vez que eu absorvo a notícia do que pode ser, porque a gente ainda não tinha esse diagnóstico, como eu preparo os meus pais, né? Porque eu tenho meu sogro, tenho meu pai também, então como é que eu preparo eles para algo que eles talvez não estivessem esperando? E no meu caso, eu tive uma particularidade que isso me marca pro resto da vida, que foi no dia do meu aniversário, em que meu filho foi laudado pela primeira vez. Nós tivemos 3 laudos, né? Nós fechamos 3 vezes. E na primeira vez eu não pude participar, não estava ao lado da minha esposa quando ele teve essa primeira confirmação. Eu estava participando de uma entrevista de emprego, a entrevista de emprego era no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, então eu passei o dia inteiro em viagem. Quem acompanhou foi justamente o meu sogro. E quando eu voltei, por ser dia do meu aniversário, a casa estava cheia, era um dia de festa, mas percebia-se que o clima não era o mais festivo de todos. Mas todo mundo jogou muito bem o jogo, né? Todo mundo entrou ali e falou assim, bom, nessas 2 horas serão 2 horas de festa, vamos cantar o parabéns e tudo mais. E quando as pessoas foram embora, ficou só eu e a minha esposa, e eu falei, e aí a resposta? Ela falou, a médica bateu o olho nele, ficou com ele meia hora na sala, falou, seu filho é autista. Eu acredito que, assim, a informação, ela... Hoje, as redes sociais possibilitaram que a gente acesse informações de formas muito mais ágeis, muito mais rápidas, né? E como meu filho foi laudado há coisa de 6 anos atrás, eu também tive acesso, um pouco mais, 7, 8 anos atrás, eu tive acesso, sim, a essas informações. Mas falta você entender que, por exemplo, como isso afeta a população negra de formas
específicas, né? Por que eu digo isso? Porque a gente já tem uma população negra que tem um acesso mais limitado à saúde pública, se a gente tem uma população negra que tem um acesso, um atendimento mesmo a médicos, que sempre é muito mais superficial talvez não seja a palavra, mas assim, a gente não tem aquela atenção que pessoas não negras têm, fica-se sempre muito mais difícil de você ter um laudo mais detalhado. E o laudo do autismo, especificamente para a questão do autismo, não é simples de se dar. Não é uma conversa de 10, 15 minutos que você consegue fechar. Você precisa da sensibilidade médica. E, novamente, eu reconheço que eu tive muita sorte, muito privilégio de ter acesso a esses médicos. Hoje em dia, eu acredito que falta a gente conseguir fazer essa interconexão com um pouco mais de força, de pressão. Quando a gente fala sobre questões de pais atípicos, dificilmente você terá alguma comunicação em que as pessoas envolvidas ali naquela arte visual mesmo, sabe, sejam pessoas negras, né? Você não consegue fazer, as pessoas poucas vezes fazem o recorte, não só o racial, mas o próprio recorte social também. Recorte social é extremamente importante, porque o acompanhamento, a depender do nível de apoio que o seu filho ou sua filha precisa, são extremamente caros, são difíceis, de difíceis acesso. Então, essa interconexão ela precisa ser um pouco mais forte, para que as pessoas não tenham vergonha de procurar ajuda, ou aonde, descobrir aonde buscar ajuda de uma forma um pouco mais presente. Aqui em São Paulo, recentemente, aqui na capital, abriu-se o primeiro centro público de apoio às pessoas com autismo, abriu ali na Zona Norte de São Paulo. Mas é a primeira iniciativa, né? Aqui no Grande ABC, eu sei que em Diadema também estão vendo essas questões. Então, eu entendo que o acesso ele ampliou, mas talvez nós estejamos falando de megafone, mas na parte de baixo de um prédio alto. E aí eu enxergo que, assim, esse som chega com um pouco mais de clareza no primeiro, segundo, terceiro andar, mas quem mora ali no 15º andar, a informação não chega com tanta clareza. E, novamente, nessa comparação, nessa analogia, eu enxergo que as pessoas que estão nos andares mais altos são as pessoas negras. Porque, novamente, eu entendo que ainda não se faz essa interconexão de uma forma adequada. Nossa, faz muito sentido. Pô, show de bola, obrigado. Queria te ouvir, Leonardo, por favor. O Antônio, a gente descobriu há 7 anos atrás, praticamente, 8 anos, eu, de um comportamento extremamente absurdo que ele teve em um aniversário, e aí quando eu fui levá-lo para casa da mãe dele, a gente já não morava junto, ela falou comigo que suspeitava da condição. E nessa época eu não sabia nem pronunciar a palavra autismo. E eu fiquei estagnado uns dias para tentar entender. E assim, achando que foi, meu filho é doente, meu filho é um retardado. E como que eu vou criar essa criança? É aquele pai que eu imaginei ser, aquele pai que eu sou para a Júlia, como é que eu vou ser para o Antônio? E aí eu falei, cara, de braço cruzado eu não posso ficar. E rodei essa cidade atrás de lugares, pessoas, de como que eu conseguia tratar, o que era o autismo, o que eu ia fazer. E aí fui atrás de informação, a mãe dele me ajudou muito com livros, mostrando onde que tinha palestra, e eu fui atrás de tudo. Até que eu passei muitos perrengues para conseguir entender, para saber onde que levava, como que era o tratamento, que decidi eu mesmo tentar tratar do meu filho. Foi quando eu tive a ideia de fazer o café, né, chamado Café Atípico, e depois eu consegui registrar uma ONG, né, um instituto, para ajudar outras pessoas, porque a informação não chega. E a intenção era evitar que tantos outros pais tivessem a dificuldade que eu tive. E por nós sermos
pretos, a dificuldade eu acredito que seja maior, porque como a gente diz aqui em BH, em Minas, a gente está na beirada, né? A gente está só no entorno. Né? A nossa grande maioria, como o Felipe citou, né, o megafone nos andares de cima, é como se a gente estivesse no centro e quem precisa ouvir está lá no fundo, não vai chegar, sabe? E eu busco, é muito difícil, a questão social tem um peso muito grande. Se a gente tiver que fazer tudo o que é necessário, assim, fica um absurdo. Nós tivemos, no início do ano passado, uma questão com o Antônio, que ele, com 10 anos, pesava 120 quilos, tinha questão da condição, todo o tratamento, medicamento, terapias, mais uma caneta de Ozempic que custava R$1.900, né? Então, assim, como que você faz? Mas aí o médico chega e fala, se seu filho não perder peso, assim, começar amanhã, ele corre o risco de desencadear uma diabetes, não sei o quê, e cai duro. E você fica louco. Então, assim, e hoje a rede social ela é muito importante, ajuda muito. Aqui em BH, na Santa Casa, inaugurou também um centro, né, pelo SUS para autista. Tem lugares sensoriais no Parque Municipal, tem, né, um espaço específico para autistas agora, mas eu ainda acho muita coisa superficial demais, sabe? Não que a gente tenha que bater na porta das pessoas e falar, vem cá, eu tô te estendendo a mão, não. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de levar essa informação, mas de fazer essas pessoas entenderem, porque acho que é no dia a dia, não é só falar que existe, porque como é que a pessoa chega lá? Sim. Então, assim, a gente não é só também, mas a gente tem que entrar dentro da comunidade, a gente tem que fazer essas pontes, para todo mundo, né, dar a mão um para o outro, até todo mundo conseguir se abraçar. Então, é o trabalho que eu tento fazer. A partir desse convite, eu quero voltar um pouco mais forte, assim, né, com o Instituto, com as minhas ideias, com esse trabalho, porque eu acho que a gente precisa de fazer isso, senão vai ficar, por mais que tenha informação, eu ainda acho que ela não chega da maneira que deveria chegar, né? Na prática, a gente ainda vê uma deficiência muito grande. Nossa, obrigado. Morrison, por favor. Então, assim, sobre toda essa questão da informação sobre o TEA, né, sobre o transtorno de espectro autista, até então, quando nós aqui tivemos o diagnóstico do Vitor, até então não sabia muita coisa, eu só ouvia falar, né? Eu não tinha informação nem de pessoas próximas a mim que é o filho, o irmão, alguém tinha TEA. Então, até então não sabia como o significado, como que eram os tratamentos, nem nada disso. E meu filho, ele desde os 8 meses, ele é acompanhado por um pediatra, né, numa rede privada aqui, porque eu comecei a ter aquele plano de trabalho, né, com a empresa, era um plano de saúde muito bom, e aí esse médico ele começou a acompanhar o Vitor e o Vitor não fazia contato visual com ele. Uma coisa que a gente não percebia em casa, porque ele era pequeno, então a gente achava que aquilo era normal e a gente já estava fazendo um tratamento no CREAB, né, para reabilitação dele. Ele também não falava e essas coisas, ele tem apraxia na fala. E aí numa consulta, o doutor falou assim, olha, pais, o Vitor e ele tem aqui uma situação que é o seguinte, ele não me olha nos olhos, mas eu sou pediatra, eu não sou um neuro, eu não sou um psiquiatra, então eu não posso dar para ele um diagnóstico de autismo, tá? Eu vou fazer um encaminhamento para uma especialista e para ela poder avaliar. Então nós fomos nesses passos aí para especialista que pediu um exame de imagem, né, cerebral e um monte de outras coisas, e daí veio o diagnóstico. A partir desse dia que veio o diagnóstico, a nossa vida mudou drasticamente, né? E eu comecei a perceber como é a vida de uma criança, né, negra
na sociedade sendo autista, né? Então, assim, não é uma coisa fácil. Eu comecei a perceber isso porque meu filho começou a ter esse diagnóstico do TEA, e quando a gente levou, na época ele estava na UMEI, esse diagnóstico para a UMEI, para as escolas, eu tive que pleitear na justiça por auxiliar para ele, para ajudar ele a fazer, para trocar fralda, para fazer necessidades básicas, né? Então, até então não sabia como que o negócio era um buraco sinistro e existia já lá, várias leis, né? Como a lei de 2012 que garantia o direito a pessoal com autismo, os mesmos direitos de pessoas com PCD, e até então eu não sabia que existia. Então eu começo ali a minha luta, né? Tanto que a mãe do Vitor fala que eu sou o STF do Vitor, porque eu que resolvo essas questões quando dá problema. Então aí eu comecei a correr atrás. E nisso que o Vitor tem o diagnóstico, as professoras da EMEI, elas não tinham nenhum tipo de treinamento com crianças autistas, e elas começam a perceber as mesmas características do Vitor em outras crianças. Então começa a ter um monte de criança também com diagnóstico de autismo que não tinha. E aí vai ver, os pais não tinham acesso, né, à rede privada ou a rede do SUS local não tinha um suporte adequado para tratar sobre isso, e ali se abriu, começou vários casos, vários diagnósticos de autismo. Então me descobri um pai atípico ali. E a partir daquele momento, assim, eu comecei a participar assim, você começa, igual o Leonardo falou, né? Você começa a ler, a estudar, a ouvir, a participar de palestra, aí um monte de coisa, e eu comecei a ouvir um monte de gente, assistir filmes e um monte de coisa para tentar entender esse mundo que meu filho foi inserido, né? Que meu filho eu falo que ele tem um universo particular, o universo dele, a forma dele ver o mundo dele, e eu deixo ele ser o que ele quer ver. E assim, eu aprendi muito com isso, aprendo até hoje com isso, né? Mas igual a gente está trocando aqui, ainda falta muita coisa, né? Então, a gente tem o Felipe, que é de outro estado aqui, tem você, Diego, também, que está em outro estado. Cada estado funciona de uma maneira. Né? Eu sempre eu vou brigar e vou lutar pelo Sistema Único de Saúde, que foi uma luta do movimento negro, né? Na Constituição de 88, que incluísse um sistema único que atendesse todos e todas da população. Então, eu acho que eu luto para que todas as crianças, né, e todas as pessoas, elas tenham esse atendimento. Eu gosto de abrir um parêntese, porque quando o Vitor teve diagnóstico, a gente também começou a fazer uma pesquisa genética com ele, no geneticista. Nós fizemos essa pesquisa genética para saber de qual DNA, né, rastrear de onde vinha essa questão do TEA e de outros transtornos, porque tem a questão também da obesidade. O Vitor tem uma compulsão alimentar muito grande, isso que o Leonardo falou. A gente tem uma cúpula médica, né? Eu coloco os médicos para conversar com outros médicos, e uma médica queria receitar o Ozempic para uma criança de 10 anos, o pediatra não concordava com isso, falou que não é certo, e aí você, como pai, você fica ali, mas espera aí, eu deixo meu filho contrair um diabetes, ter um infarto, o que eu faço? E aí a gente fez esses estudos genéticos para tentar descobrir, né, de onde que vem essa questão. Já fizemos vários estudos, não conseguimos descobrir de onde que vem. Mas eu descobri durante esse estudo genético que eu tenho TDAH. Foi através desses estudos genéticos, que veio da minha questão do meu DNA. E aí, descobrindo várias questões, né? Eu também sou uma criança, um adulto, né? Hoje eu fui adotado, né? E aí agora, no ano passado, o Diego sabe disso, ele acompanhou a história ali que eu compartilhei ali entre nós, que eu descobri sobre a minha família genética e, né, de biológica, e eu descobri que na família tem casos de autismo, né? Então, já comecei a descobrir, já fazer esses traços. Então, assim, é uma pesquisa, uma luta que nem todos, que todas conseguem, mas é isso. Ser pai atípico tá todo momento em alerta, em todo momento na ativa, né? Massa, obrigado. Pô, show de bola. Cada história
Pô, eu queria ficar ouvindo aqui por horas, né? Mas, infelizmente, eu preciso continuar. E aí eu vou voltar alguns passos aqui, porque o parentalidade preta, ele tange muito esse ponto, né? Uma coisa que os três falaram e ficou bem claro, né? Para pessoas negras, esse acesso, ele de fato, ele é dificultado. E isso aí a gente já tem a plena consciência disso. E eu queria voltar algumas etapas, né? Falando enquanto homens negros, né? E aí, eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham que homens negros deveriam saber sobre o tema paternidade atípica, né? Pensando, pô, que é a maior parte das pessoas que são afetadas pela não possibilidade de acesso a uma informação digna, que a informação de fato não chega, né? Já ficou claro nessa nossa conversa. Então, assim, falando com homens negros, o que vocês diriam? Assim, o que vocês acham que eles deveriam saber? E, principalmente, né? Se tem alguma coisa que vocês diriam, né? Nesse momento, assim, tipo, pô, eu queria que os caras soubessem isso. Novamente, começando pelo Felipe, por favor. Diego, se eu pudesse voltar 8 anos e falar comigo mesmo, né? Voltar e falar assim, Felipe, você vai receber uma notícia, essa notícia vai mudar não só a sua vida, como a vida de todos do seu entorno, né? Porque como disseram muito bem meus colegas Leonardo e Wallison, a gente muda todo o nosso entorno. Então, cuidar de uma criança neuroatípica, como o Leonardo e o Wallison relataram, tem a questão do peso. Então, poxa, eu não posso deixar que meu filho desenvolva um diabetes, um sobrepeso, que impossibilite uma série de coisas. Então, todo o entorno é preparado. Mas eu diria, eu me concentraria em 2 palavras. A primeira é a questão da persistência, porque parece clichê, mas não é. Nada é fácil, tá? Nós temos um convênio médico que a minha esposa, por a minha esposa ter sido advogada, ela tem um conhecimento muito maior sobre questões de leis e tudo mais, mas ela não passa 40 dias em paz. A cada 40 dias, 50 dias é uma briga que a gente tem. Então, muitas vezes dá vontade de desistir e falar, então faz o seguinte, cancela isso e vamos seguir com o que a gente pode. Então, ser persistente pode parecer clichê, mas vai ser colocado à prova. E, novamente, nós estamos falando aqui, nós somos aqui em 3 pais com crianças relativamente jovens. Essas crianças vão se tornar adultos, né? Então, hoje eu falo do meu filho, hoje tem 8 anos, mas graças a Deus, ele tem uma saúde de ferro. Esse garoto vai viver mais 80 anos. Eu preciso viver mais 80 anos em um dia, porque precisamos, né, ter essa segurança de que ele será bem cuidado. E saber lidar com as frustrações. Eu digo isso porque, muitas vezes, o que você fala, e eu tô falando até em pessoas próximas, tá? No início, principalmente quando você se descobre dentro desse mundo neuroatípico, você pode ser desmerecido, no sentido de, cara, vocês estão procurando doença, vocês estão caçando doença onde não tem. Isso é o tempo da criança, a criança é mais tímida, a criança ela é mais sensível à luz, à som, mas isso nada que vocês não precisam caçar doença para a criança, e não é. De fato, ele tinha um laudo diferente de crianças neurotípicas. Mas a frustração de muitas vezes você desenhar coisas na sua mente, né? Então, e que no dia a dia são um pouco mais complexas. Tá, até me perdoe se em alguns momentos aqui eu ficar caçando palavras, é que eu não quero ser agressivo ou ofensivo com qualquer pessoa, mas vou dar uma coisa simples, tá? Meu filho tá com 8 anos, na minha cabeça eu coloquei que, poxa, tá na hora da gente aprender a andar de bicicleta. E tá sendo uma experiência, assim, realmente chega a ser dolorida, tá? Vamos ser bem sinceros, chega a ser dolorido de você falar assim, talvez não seja para ele, né? Então, coisas corriqueiras. Então, às vezes eu vou dar banho nele e aí eu vejo e falo, porra, tá um negrão grandão já para 9 anos, 8 para 9 anos, não sei o quê. Mas, filho, passa o sabonete direitinho, você já sabe fazer e tudo mais. Então, são coisas que dentro de uma paternidade tradicional, vou colocar assim, vou usar essa palavra,
São coisas corriqueiras, são vitórias corriqueiras. Eu não me recordo quando que a Helena conseguiu tomar banho sozinha, quando a Helena amarrou o sapato sozinha, quando a Helena deu os primeiros pedais dela sozinho, mas pro meu garoto a gente tem que estar naquela luta constante. E eu não faço acompanhamento terapêutico, eu sei que isso é um erro que eu digo que eu assumo, assim como a academia, eu preciso começar o mais rápido possível. Mas é um apoio que toda vez que eu converso com alguém, principalmente homens pretos, porque, novamente, quando a comunicação não é voltada pra gente, eu acredito que primeiro a comunicação sobre questões de autismo ela é sempre voltada à figura materna, é sempre a mãe. A gente está falando, primeiramente, a gente está falando com as mães. Depois das mães, a gente vai falar com os pais brancos. E depois a gente vai falar com a comunidade negra. Eu não me recordo de ter campanhas de conscientização, campanhas com pessoas negras como protagonistas, né? E aí dentro, nós sabemos que dentro dessa escalada, o homem negro, o pai negro vai ser sempre o último ali. Então, se eu pudesse voltar hoje no tempo, eu falaria essas duas palavras, eu falo para todos que vêm me procurar para pedir ajuda. Cara, seja persistente, porque assim, você vai precisar ser resiliente para lidar com o médico que desconsidera o que você fala, para lidar com rede de apoio que muitas vezes desmerece o que você está relatando sobre seus filhos, e a frustração de que em alguns momentos, assim, não vai rolar aquilo que você está pensando, não vai rolar aquilo que você deseja, aquilo que você almejava ao longo de 9 meses, né? Você fala assim, puta, eu não sou muito do futebol, mas eu gosto muito de carro. Então, pô, meu moleque, quando tiver com 16 para 17 anos, vou montar ele aqui, nós vamos dar uma volta e não sei o quê. Pô, hoje eu revejo, né? Então, em alguns momentos são situações muito frustrantes, sim. Foda. Eu acho que é muito honesto falar da frustração, principalmente dessa questão, né? Tipo assim, pô, meu filho não vai atender minhas expectativas. Eu acho que, principalmente assim, olhando, né, como pai, só vou botar como pai. É tipo assim, ele simplesmente não vai atender e a gente faz planos, a gente faz coisa, porque você tem um filho, pô, não adianta. Isso é inerente à paternidade, é inerente ter filho. E lidar com o fato de que ele simplesmente não vai atender. E eu acho que não pode desmerecer esse sentimento, porque eu acredito, considero que quando a gente vai lá e desmerece, às vezes acontece muito comigo, assim, isso. A gente vai lá e desmerece, a gente vai jogando para baixo do tapete esse tipo de coisa que vai minando a gente, né? E eu acho que essa é a porta de entrada, inclusive, para fuga. Aí eu vou dar um exemplo meu aqui que aconteceu, que eu acho que ele é válido para ilustrar isso, né? Aí eu falei assim, pô, meu filho, a gente foi daqui até ali, ele foi falando, eu falei, cara, dá um tempo, não quero conversar. E aí alguém falou assim, pô, quem me dera meu filho falasse. Eu falei assim, cara, não tô desconsiderando que teu filho não fala, tô falando que dentro disso aqui é uma frustração, eu queria ir em silêncio. E eu também nem vou ficar aqui tomando cuidado para falar assim, eu não vou aqui desconsiderar as crianças que não falam. Não, é sobre esse tipo de frustração que a gente não fala, basicamente. Mas, pô, eu tinha expectativa, né? Eu queria que meu filho interagisse melhor, andasse de bicicleta, tinha expectativas para ele, que eu sei que não vão ser atendidas. E você que ficou no meio disso tudo, né? A gente não pode desconsiderar. Eu acho muito importante, muito honesto. Mas eu queria ouvir o Leonardo também. Léo? Então, o que eu acho que para deixar para os pais estude, busque informação, não espere às vezes que ela chegue até você, não abandone, não saia, não deixe para depois, faça o seu melhor. Né, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas não consegue, mas faça o que você conseguir, mas faça, né? Frustrações, né, vão ter, mas o que você conseguir encaixar, faça. E uma coisa que eu acho que eu vivi isso recentemente, ainda tento me libertar um pouco disso, que é não se culpar, sabe? Porque a gente não vai deixar de ser pai amanhã. Nossos filhos ainda têm uma caminhada gigante ainda pela frente, né? Extensa pela frente. Então, assim, se cuide, né? Faça a sua terapia que é necessário. Um dos intuitos
de quando eu criei o Instituto e quero retomar algumas coisas, de cuidar de quem cuida. Porque eu me senti largado, fazendo esse corre todo, essa loucura toda. Eu falava, cara, eu queria só que alguém me ouvisse. Mas não é um terapeuta, simplesmente, sabe? Eu queria, e acho que os pais atípicos, a gente precisa de se identificar, ter empatia. E acho que a gente precisa, nas redes sociais, seguir um cara que eu me identifico, que fala a minha linguagem, que vive muito próximo do que eu vivo, né? Nessa condição nossa aqui, eu acho que tem que ser muito mais isso. Então, assim, o dia que eu te procurei, você me estendeu a mão, me deu ouvido, cara, isso me deu muita força. Então, e aí eu busquei replicar isso. Então, assim, é legal seguir gente daqui, dali, não sei o quê, ok. Mas o que a vida do cara é muito próxima da minha, sabe? Então, assim, eu acho que no que a gente faz, da forma que a gente vive, eu acho que isso é muito isso, assim, sabe? Não desistir, né? Lutar mesmo. Eu acho que a gente precisa estudar, buscar informação, não se culpar de forma nenhuma e se identificar, sabe? No que a gente tá fazendo aí, né? Nessa nossa luta aí. E as coisas vão acontecer, mas vai dar certo, sempre dá certo. Eu acredito sim, com boa vontade a gente consegue fazer o corre de verdade. Cara, eu queria só comentar um negócio que você falou aí sobre se culpar, que eu acho que eu sempre vou voltar nesse ponto. Acho que é a pior coisa, o cara vai ficar paralisado pela culpa e não vai dar conta daquilo tudo, sabe? Porra, e eu preciso muito bater nessa tecla, cara, que é uma tecla que é cobrada muito da gente. O cara vai ficar naquele sistema de se culpar e se punir, não vai aguentar e vai fugir. Em vez de agir de certa forma, você falou, faz o que der, cara, faz o que pode, sabe? Você tá vendo o que dá pra fazer, você tá fazendo o que pode, você tá fazendo algo, vai afastar a culpa. Mas depois eu queria voltar nisso. Alisson, por favor. Caras, para quem tá nos ouvindo aí, eu sempre fico pensando assim, o que falar para uma pessoa na sociedade onde a gente vive com tantas questões, né? Como ser um pai atípico, né? Como ser um pai, na verdade, né? Independente de qualquer situação no mundo em que a gente vive. É difícil, ainda mais quando a gente tem filhos pretos, né? Crianças pretas, né? O que a gente vai falar para essas crianças assim? E o que eu tento trazer até para a cerne do meu entendimento é tentar ser o espelho no sentido do seguinte, replicar aquilo que meus pais replicaram para mim. É o que eu tento. Eu sei que talvez eu não vou conseguir porque hoje eu tenho uma concorrente chamada internet, né? E vai brigar comigo o tempo inteiro. Mas aquilo que o Felipe trouxe, por exemplo, como exemplo, das expectativas que a gente tem para os nossos filhos, eu sonhava de ter um filho, né? O nome do Vitor é homenagem ao Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, né? Eu sempre brinco com isso, porque eu fiz uma aposta com meu pai, que meu pai falou assim comigo, olha, eu falei com meu pai assim no dia do jogo, olha, esse time nunca vai ganhar título, eu nunca vou ver esse time ganhar título nenhum importante. Meu pai, calma, o cara nem bateu o pênalti ainda, e você tá falando, olha, então é o seguinte, se esse time for campeão, e se esse cara pegar esse pênalti, no dia que eu tiver um filho, ele vai chamar Vitor. E aí surge o nome Vitor. E assim, você imagina que seu filho vai com você no estádio de futebol, vai vestir a camisa do Galo, e com o passar do tempo nada disso acontece. E a neurodivergência, todas as questões, trouxe algumas situações que eu tive que aprender. Não é do meu jeito, não é no meu tempo, não é na minha hora, é no tempo dele. E quando ele quer. O Vitor aprendeu a escrever o nome dele no ano passado. Ele tá com 10 anos. Sim. Foi no tempo dele, sabe? Ele tá aprendendo, ele tá praticando a fala, tem dificuldade de falar,
Mas ele aprendeu a falar o abecedário no ano passado, com 10 anos. Eu, por muito tempo, igual o Leonardo falou, eu tentei me culpar muitas vezes. O que eu fiz? Né? Então aí entra um misto de um monte de coisa, porque a sociedade te joga, né? Um monte de coisa na sua cara. Uhum. E eu falei, cara, não, para mim é um privilégio ser pai dele. E foi isso que me sustentou. Mas é claro que nem para todos os meus amigos que estão ouvindo, vai falar assim, pô, mas eu não tenho um acesso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Uhum. É difícil, vai ser difícil mesmo. Você às vezes não vai ter um acesso de informação, às vezes eles vão te negar informação, às vezes vão querer te dar informação, mas a gente tem que correr atrás. É meio clichê falar isso, mas não Uhum. tem jeito. Então eu fui aprendendo diariamente, né, como ser isso, dentro dessa sociedade, brigando com política, com questão de Uhum. política de pública para acesso, que é direito de todos, discutindo sobre o assunto com pessoas, brigando na fila da loja com uma pessoa ignorante, que quando você chega na fila com uma criança, eu não coloco cordão no meu filho, mas eu uso a fila preferencial com ele, porque ele tem paciência para esperar, e ouvir das pessoas, ah lá, tá furando fila, tá saindo na frente, e você tem que dar carteirada nos outros, e eu não quero fazer isso, sabe? Uhum. Então, você passa por várias situações que as pessoas às vezes não veem, são silenciosas, acontece no cotidiano do dia a dia, né? Hoje em dia os ônibus têm lá o, a questão do laço, né? Do selinho do autismo nos ônibus, no metrô, em vários lugares, mas às vezes as mesmas pessoas estão um pouco se lixando para isso. Então eu tento no dia a dia, quando a pessoa vê o meu filho, ou se não tem alguma dúvida, eu tento ser mais didático possível, Uhum. conversar com a pessoa para a pessoa também poder entender. Então eu falo pro cara, né, pro humano e até para as mulheres, que eu sei que várias irmãs nos ouvem, Uhum. que quando vem esse maremoto de informações, TEA, não sei o que eu vou fazer, vai ser muito tenso, mas o mar vai se acalmando com o tempo. E eu, sabe, Diego, eu sempre falo uma coisa que um cara que eu sempre acompanhei, né? Foi um dos caras que me incentivou muito a entrar na faculdade de jornalismo, que eu acompanhava muito desde criança, ouvia os programas dele, que era o Jô Soares, né? Uhum. E o Jô teve um filho com autismo, que morreu com Sim. 50 anos, o Rafael. Por muito tempo o Jô foi acusado de esconder o filho, né? E eu aprendi muito com o Jô a forma que ele tratou o filho, né? A Uhum. situação do autismo do filho. E eu comecei a ver isso no Vitor, né? Então eu descobri que o Vitor não gosta de futebol, realmente ele não gosta de futebol mesmo, mas ele Sim. é apaixonado com música. Ele tem um ouvido musical, ele nunca aprendeu a tocar um instrumento, mas sabe qualquer instrumento que tocar, que tipo de instrumento que é. Uhum. Isso para mim já é um orgulho imenso, ter um filho tão inteligente. Então isso vai nos transformando também. Então eu acho que dentro da sociedade que a gente vive, né, como homens pretos, a gente tem um olhar a mais. A gente tem um olhar cauteloso, porque a gente sabe das barreiras que a gente vai enfrentar Sim. antes de qualquer coisa. Então a gente não trata como uma mera questão, a gente trata para proteger mesmo, porque o nosso entendimento como homens pretos é de proteger uns aos outros sempre. Então a Uhum. gente vai se proteger sempre. Então eu acho que isso que me guiou e que me guia, sabe? Eu deixo esse adendo aí para meus irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, se protejam sempre. Sim. Nossa. Cara, você trouxe um ponto aqui, acho que todos trouxemos, e isso vem desde o começo da nossa troca, né? É sobre essa figura que a gente está tentando desmontar aqui, destruir, desse homem que merece a informação, desse homem que merece buscar pelo cuidado, né? Desse homem que tem essa narrativa, essa narrativa hegemônica, né? Que é branco, que é sempre pensado como um modelo, né? E aí a gente estava até falando isso de off. E eu queria saber de vocês assim. É óbvio, né? Na verdade, eu não queria saber de vocês, eu queria ouvir vocês falando sobre essa figura do pai atípico que é branco, que consegue as coisas, que faz esse mito, né?
que vai muito de encontro ao que a gente está falando aqui. Se isso ajuda ou atrapalha nessa construção desse imaginário desse pai, e aí eu tô falando de pai, paternidade, desse pai atípico que corre atrás, que vai ter que correr atrás da informação, do direito, do acesso. Eu queria ouvir vocês um pouco a respeito disso. Felipe, por favor. Você sabe que quando, eu vou dizer assim, a grande conscientização pública, né, pelo menos a grande conscientização não, a grande sensibilização pública com relação ao autismo, ela é recente e ela veio muito por culpa do Marcos Mion, né? Inclusive, a lei que instituiu ali a identificação especial para crianças autistas aqui em São Paulo, eu não sei se ela é uma lei federal ou estadual, tá? Me perdoe, mas ela tem o nome Romeu Mion. E antes disso, a informação só chegava até quem buscava, né? Então, como o próprio Alisson comentou, a história do Rafael, filho do Jô Soares, ela foi exposta de uma forma mais pública pouco tempo antes do falecimento do próprio Jô Soares, do falecimento do Rafael, né? O Rafael faleceu antes do que o pai dele. E eu entendo perfeitamente que o Jô, sendo uma pessoa pública, ele blindou o filho dele de julgamentos numa outra época, era em que as pessoas talvez não fossem tão condescendentes quanto são atualmente, né? E isso trouxe prós e contras, voltando aqui à questão do Marcos Mion. Trouxe o pró porque a informação chegou à vida de pessoas que não vivenciam a questão do autismo. Isso é extremamente necessário. Então, quando eu falo da questão das frustrações, é porque, poxa, me frustra quando eu chego num lugar público e as pessoas ficam olhando, e isso porque meu filho está identificado, para ele não se sentir constrangido, eu ando identificado, então quando a gente sai, ele sai com o colar dele, eu saio com o meu, e as pessoas ficam naquele julgamento. Porque muitas vezes, e isso eu falei inclusive para uma terapeuta dele, eu falei, eu sou mais assertivo nas questões do Luiz Henrique, porque ele é um menino negro. Então as pessoas não vão procurar entender se ele tem alguma sensibilidade à luz, a som, a ambientes lotados. Vão chamar de mal educado, vão falar que falta pai, que falta mãe, que falta criação, falta chinelada, falta uma boa cintada. Isso porque ele tem 8 anos. Se meu filho teve, em alguns momentos, ataque de agressividade. Se o meu filho tem um ataque de agressividade, as pessoas não vão querer saber se ele está no meio de uma crise sensorial. Se ele é um garoto de 16, 18 anos, podem chamar a polícia para ele, porque ele é um menino negro. Se isso já acontece com pessoas neurotípicas na rua, imagina com ele que é neuroatípico e não tem a consciência das consequências dele ser agressivo com alguém no meio da rua, mas pode acontecer. Então a informação que chegou por meio do Marcos Mion chegou à casa de muitas pessoas que não convivem, não vivenciam com isso. Faz com que as pessoas busquem mais informações, não só sobre a situação do filho, do Romeu Mion, mas sobre pessoas próximas, conhecidas. Então muitas pessoas mandavam mensagem pra gente e falavam assim: poxa, vi esta matéria e lembrei de você porque você me falou uma vez que o seu filho passava por isso. Ou porque ele falou sobre tal coisa e você tinha comentado numa conversa, então a informação chegou em mais pessoas. Só que da mesma forma que ela chega em mais pessoas, ela chega com um padrão específico, que é o do pai branco, participativo, feliz, que larga tudo para viver a vida do filho, que entende que o autismo foi um privilégio na vida dele. E se tem uma coisa que eu tomo muito cuidado é de romantizar a questão do autismo, porque eu amo meu filho. Eu amo o Luiz Henrique, é meu filho, vou amá-lo de todas as formas. Mas todas as consequências negativas que o autismo nos traz, e aí eu já falei isso na minha outra resposta, principalmente voltada à questão da frustração, se eu pudesse abrir mão, eu abriria. Não vou romantizar isso, porque eu sei que cada um tem as suas questões. O Léo me marcou isso muito, porque, Léo, eu sou um homem adulto de 39 anos. Eu tenho 120 quilos. Eu não consigo imaginar um garoto de 10 anos com 120 quilos. Eu não consigo imaginar isso. Eu não vivencio isso. Mas, porra, não tem... Porque o filho dele não tem a consciência do risco que ele está correndo. Se talvez é uma criança neurotípica de 10 anos, que é uma criança gorda, você senta e conversa com ela, fala: filho, você não pode comer mais isso, porque isso vai te trazer esse e esse problema. Então é outro tratamento. Então quando você tem um padrão só,
e você automaticamente é apagado dessa narrativa. A narrativa do Marcos Mion é legal, é bacana, não sei o quê, mas a minha narrativa, a narrativa do Leonardo, a narrativa do Alisson, ela é tão necessária quanto, porque como, eu não me lembro se foi o Alisson quem comentou isso, ou se foi o Leonardo que falou isso, a grande maioria dos pais atípicos são pais como nós, eles estão no corre. Eu não posso pegar um helicóptero no Rio de Janeiro para vir para São Paulo para atender meu filho que está numa crise. Eu não posso colocar um profissional de equitação ou construir uma piscina no fundo da minha casa para que meu filho faça terapias dentro de casa. Meu filho pega trânsito, pega ônibus, pega transporte público. Então, são realidades muito distintas daquela que é passada como um pai cuidadoso, zeloso, mas muito mais próxima da realidade nua e crua aqui. De pegar um ônibus lotado e o moleque começar a ficar nervoso, eu tenho que descer no ponto porque ele não tá bem, né? Pegar um metrô lotado e ter que pedir pra pessoa sair do lugar que é dedicado pro meu filho porque a pessoa não entendeu que ele é uma criança autista. E, novamente, vai achar que eu sou folgado. Vai, porra, um negrão desse tamanho aí tá querendo sentar aqui. Não, cara, não é que eu tô querendo sentar. É direito do meu filho, por favor. Só tô exercendo o que tá na lei. Então, novamente, eu entendo que é muito importante ter uma figura pública como essa, mas eu entendo ser mais importante colocar rostos anônimos, porque o coletivo é anônimo. Porque o rosto coletivo, ele é um rosto anônimo. A pessoa que sai na rua não olha pro Leonardo, não olha pro Alisson e fala assim, puta, o que esse cara... o que ele deve passar dentro de casa com os filhos dele? Mas provavelmente, se a gente falar sobre autismo, a imagem que ela vai levar é o Marcos Mion com o filho, levando o filho no estúdio da Globo, tocando com o Jota Quest. Cara, isso é muito bacana, mas é a realidade de 0,002% da população brasileira. O Marcos Mion não briga com o plano de saúde, o Marcos Mion não entra com liminar, o Marcos Mion não tem que... São mundos muito distantes. E aí, quando você se vê nessa distância, fica muito mais difícil de ir primeiro. E aí eu vou falar pela minha rede de apoio, tá? Primeiro, você aceitar o diagnóstico. Você aceitar o diagnóstico, eu acredito que é algo que transforma a forma como você lida com a questão do autismo. Enquanto você cria barreiras para aceitar, Eu venho de uma família de matriz... evangélica, né? Então, uma família cristã. E sempre fica naquela questão de, poxa, será que isso é vontade de Deus? Será que nós aceitamos isso com muita facilidade? Se a gente tivesse brigado de outras formas, seria diferente? Então, eu acredito que aceitar facilita, abre o seu olhar para você tratar da questão. Cara, é isso, vamos tratar com isso. E segundo, você se vê em outras pessoas, faz com que você busque essa informação, que você não tenha esse medo, esse receio, essa vergonha de buscar informação. Se na minha época, novamente, quando eu fui buscar informações, eu tinha um outro pai negro que tinha essas informações, que já tinha esse vivenciamento. Então, poxa, e no caso dele é uma menina que é autista. Ele tem preocupações hoje, que ela é uma pré-adolescente, está com seus 15 para 16 anos, que eu vou ter quando meu filho vai ter 15, 16 anos, de forma distinta, porque ele está tratando de uma menina, que tem que tomar cuidado de como sair na rua, como se veste e tudo mais. Mas eu tenho um menino que tem que se cuidar da questão da abordagem policial, de sair na rua se não tiver bem vestido. Então são preocupações distintas. Mas quando eu falo da questão racial, ele entende. Ele fala, puta, é verdade, isso acontece comigo também. Se eu tivesse só um padrão de Marcos Mion, não tem nem como falar da questão racial com ele. Sim. Eu não sei se ele ou se pessoas nesse perfil têm um letramento para entender que, independente do meu filho ser atípico ou neuroatípico, a abordagem policial com ele vai ser diferente. A questão da empregabilidade, se ele vier a entrar no mercado de trabalho, será diferente. Questão de remuneração, então nem se fala, não vamos entrar nesse aspecto. E também na própria questão da empatia, da sensibilidade social. Uma coisa é aquele eterno menino de branco que se permite errar, né? Gente, ele tá num eterno aprendizado. Outra coisa é meu filho, que não vai poder ter uma crise no meio da rua, que o pessoal vai julgar ele de uma forma distinta. Então, eu acredito que ela tem os seus prós, mas quando essa informação já se disseminou, ela tem seus contras, porque cria-se um paradigma positivo. Temos que ser o Marcos Mion, temos que fazer o que o Marcos Mion faz, temos que oferecer o que o Marcos Mion faz. E aí, se você não atinge esse patamar, filho, sua cabeça entra em parafuso. Aí é o momento que a gente pensa em desistir. Eu tenho colegas que já pensaram em tirar a própria vida, em se dar um jeito aí de uma outra forma. Então,
aí que a cabeça fica em parafuso mesmo. Foda, foda. Pô, muito a falar sobre isso. Léo, por favor. É muito isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que mostrar que não tem esse estereótipo desse pai do Mion ali que ele colocou, né? Uhum. Que a maioria somos nós mesmos, né? Que a família não é aquela da propaganda, né? Da margarina. Sim. O pai não é esse que vai levar o filho no programa, que vai levar o filho, né, no estádio de futebol, no estádio lá do basquete, que eles têm essa condição. Eu tive um momento muito legal. Ontem foi aniversário do Antônio, e ele me deu o primeiro pedaço do bolo. Isso para mim foi um orgulho, sabe? A gente não espera a resposta assim, tipo, porra, meu filho um dia podia falar, eu te amo, não sei o quê, provar. Cara, esse foi um gesto que eu acredito que ele conseguiu mostrar e fazer do pai que ele tem, né? Dentro das condições que eu consigo. Eu fiquei 6 anos sem dormir com ele, porque toda vez que eu tentava fazer com que ele dormisse comigo, e a gente mora aqui nem 3 quilômetros, ele arrumava um jeito de ir embora. E eu aceitava, doía muito, mas eu fui entendendo e continuei fazendo, persistindo. Cara, ele dormiu, eu não. Eu passei a noite olhando para ele. Eu me emociono a falar porque é muito isso, sabe? Então, só que isso me deu força para poder continuar a fazer dentro das dificuldades que a gente tem. A gente não pode desistir disso. E aí eu quero que o Antônio veja e siga o exemplo, né, desse pai mesmo. A Júlia também é a mesma coisa, né, desse pai guerreiro, né? Não tem um tipo, não é aquele imaginário ali, não. É esse cara que vai pro corre todo dia, e os meninos sabem disso, né? Que assim, é de madrugada, é de manhã, é de tarde, e só vai, né? E o que eu passo muito para eles, pro Antônio, do jeito que a gente consegue, Sim. mas para a Júlia, que é já uma mulher, eu estava falando sobre isso hoje, eu preciso retomar a minha vida para conseguir passar ainda um outro exemplo para eles, que eu falo com a Júlia muito. A caneta eu deixei muito para a família, para a mãe dela, mas a guerra ficou comigo, que do portão para fora é selva. Ninguém vai aliviar, ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Então eu tento ser esse escudo para os meninos, né? E de que eu tomei essas porradas para aliviar para eles, mas hoje eu sinto falta. Então estou buscando melhorias, né, teóricas da minha vida, porque a gente precisa evoluir, precisa melhorar, e não é só ali, né, esse enfrentamento do dia a dia, né, a gente vai ser esse exemplo. Então a gente tem que mostrar outros exemplos. O Felipe colocou, o Antônio vai crescer, e que qual que é o mercado de trabalho que vai abrir as portas para ele, né? Como é que vai ser a vida sexual dele, né, afetiva, e o ciclo de amizade dele, como é que vai ser isso, cara? Então, assim, essa questão paterna, esse exemplo que a gente quer deixar e quer fazer, é muito isso. Foi onde eu busquei fazer algo de tomar essa iniciativa, de empreender dentro da causa, foi muito nisso. Tentar aliviar para o meu e para um tanto que está vindo aí. Né? Então, sim. Assim, porque quando a gente começou o debate, quando o Felipe colocou a questão do Mion, que eu acho válido ele tá na condição de ele falar sobre a causa, sim, mas eu falo muito isso. Se o filho dele fosse o meu filho, ele nem falaria, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que a maior parte
dos pais atípicos são esses que acorda 6 horas da manhã, vai para a rua e volta 8, 9 horas da noite mesmo. Se tiver o final de semana ou domingo, é muito, sabe? Então, essa identificação, tanto dos filhos quanto do povo sobre a questão paternidade atípica, é isso. É o dia a dia, cara. É o que às vezes você queria fazer, mas às vezes é o que você consegue fazer. Uhum. Então a gente tem que ficar pesando qual que é o tratamento, qual que é a prioridade né? Você, às vezes um mês vai faltar natação, mas porque não pode faltar uma terapia, acontece uma situação que você tem que fazer, o medicamento aumentou, né? Uhum. Então, assim, é essa luta. Então, é esse dia a dia que a gente enfrenta que eu acho que a gente tem que eles têm que entender, ver e seguir, né? Sem estereótipos, sem referência externa, cara. É ali. Se eles têm esse pai, né, que faz esse corre por eles, então eu acho que vale demais seguir, porque a chance deles se darem bem, porque vai aliviar muita pancada nas costas deles. Pô, maravilha. Obrigado. O Alisson. Então, eu acho que trazer esse tema e trazer até a luz do nosso debate aqui sobre essas questões de paternidade, masculinidade, eu sempre gosto de olhar os exemplos ao meu redor, sabe? É lógico que é muito importante, né? Igual quando a gente traz aqui uma pessoa que tem acessos, né? Uhum. Sejam elas pessoas pretas. As pessoas brancas, elas costumam ter mais acesso que as pessoas pretas e tudo, né? Mas vamos dizer que o Mion, né, dentro das várias situações que ele teve, ele conseguiu ali dar uma visibilidade para uma causa que era silenciosa no Brasil. Então a gente teve esse debate maior, levou isso para plenário, virou lei. O Felipe até comentou, a carteirinha OCPTEC aqui em Minas também é lei, a carteira aqui no estado, né? Criou-se várias diretrizes em relação ao autismo. Abriu caminho, né, para muitas coisas. Mas, no meio disso tudo também, é uma visão e um acesso privilegiado, por exemplo, que ele tem, de poder chegar no Planalto, ser recebido pelo presidente da República. Se eu for na porta aqui da Câmara dos Vereadores em Belo Horizonte, eu vou ser espancado pela Guarda Municipal. Eles não deixam nem eu chegar na porta para reclamar. Tá pensando que Então, são certos... eu tô falando da Câmara, tá? Eu não cheguei nem a chegar pegar o avião nem nada. Os caras não vão deixar eu fazer isso. Ele teve o acesso e teve esses privilégios que ele tem de poder ter essas questões. E outra, uma rede que a gente sempre fala sobre rede de apoio, a gente troca muita ideia sobre isso, e rede de apoio e tal. O cara que pode sair e viajar para Brasília sem levar o filho, porque tem uma rede ali, uma pessoa para acompanhar o filho 24 horas por dia, creio eu que tenha, né? E eu quero, no fundo do meu coração, acreditar que ele seja um pai presente na vida do filho dele. Não é só falar que eu sou pai de um filho de uma criança autista, coloco um selinho do lado da minha foto lá na rede social. Ele não participa da vida do filho com nada, ele não sabe de nada, não vai nem na consulta médica do filho, não sabe o que está rolando. Sabe? Eu quero acreditar, tendo a acreditar que ele não seja um fake nisso também. Uhum. Mas ele trouxe várias lutas, assim. E essas questões são tão silenciosas, sabe, Diego? Porque quando o Vitor estava no CREAB, ele foi fazer reabilitação, que é lá no bairro Mangabeiras, eu comecei a conhecer a luta das mulheres, das mães, solo, que os caras largam quando descobrem que o filho vai nascer com microcefalia. Os caras metem o pé e vão embora. Quando descobrem que os filhos vão nascer com síndrome de Down, sai fora, vai embora, sai fora e some no planeta Terra. E essas mulheres, para quem conhece aqui, para quem está nos ouvindo é de Belo Horizonte, eu já vi em Belo Horizonte, elas pegam um ônibus no início da Avenida Afonso Pena, próxima à rodoviária, e até o final da Avenida Afonso Pena, depois da Praça do Papa, elas vão no CREAB, que é um centro de reabilitação. Ônibus lotado, com a cadeira de rodas.
Essa é a luta dessas mulheres todos os dias para levar o filho, que ela sabe que não vai andar. Ele está fazendo uma reabilitação, mas está fazendo atividades com o filho. Ela deixou de viver para viver a vida do filho. Quando eu fui fazer a terapia do Vitor lá, o Vitor ficou 6 meses no CREAP fazendo, eu comecei a ter contato com essas mulheres e entender esse mundo dos invisíveis, que ninguém tá vendo essas pessoas, ninguém tá ligando para essas pessoas. E eu, como um homem, naquela ocasião, eu acho que dali eu comecei a tirar toda a questão que eu tinha tóxica de mim, sabe? Não que eu deturpei tudo, mas ali eu aprendi mais sobre essa luta, sabe? Sobre essa luta com as crianças, com as crianças PCD, a luta das mães, a questão do BPC, a importância do BPC, porque uma mãe deixa de trabalhar, ela deixa de ter a vida dela para cuidar exclusivamente do filho. A gente tem um exemplo, Conceição Evaristo, né? Que tem uma filha também, ela é uma mãe atípica, ela tem uma filha também que é PCD e ela tem que fazer maior corre, para fazer o corre dela, para a filha dela ficar bem. E não é fácil. Então, quando a gente vê assim, o Marcos Mion trouxe, né, toda essa questão por ser um homem branco, e tem vários manos pretos, várias mulheres pretas que trazem a questão do autismo com alta qualidade. Não foram chamados para o debate, foram chamados de pessoas brancas. Se você for nos principais sites, nos principais congressos e conferências, são pessoas brancas com acesso a planos de saúde dos mais caros do Brasil. E quando se vai falar sobre as crianças pretas, ninguém fala sobre a questão da letalidade policial quando mata crianças pretas, mulheres pretas, autistas na periferia. Isso acontece direto. E não se fala sobre isso. Não vejo ninguém que eu falo desses movimentos falando sobre essas questões das abordagens policiais, se as abordagens policiais, a Força de Segurança Pública está capacitada para abordar uma criança autista. O Vitor, ele só anda de mão dada comigo na rua. Ele não solta minha mão. Às vezes eu tô na calçada, eu falo, filho, pode andar aqui, você tá na calçada, tá? Só quando a gente for atravessar a rua que você dá a mão pro papai. Mas é a falta de insegurança que ele sente em relação a todo o redor que eu falo, assim, sabe? Então, assim, tudo isso, eu fico pensando assim, como é que vai ser assim, um dia que meu filho sofreu uma... A gente começa a sofrer antes, porque a gente fica pensando como é que vai ser uma abordagem policial com essa criança, ele nunca pode ir sozinho para a escola, ele não pode fazer, sabe? A gente começa a criar um casulo que às vezes não vai ser bom para ele, mas é a realidade que a gente vive. Então eu acho que é importante, sim, ter pessoas como ele, como tantas outras, pessoas que tragam o debate, mas que essas pessoas tragam o real debate para todos, né? Que se proponham para todos, porque como o Leonardo falou, é selva, cara, a faca no dente e assim, é você lutando contra tudo e contra todos, né? Eu até estava no ano passado também, o caso que aconteceu aqui em Belo Horizonte, que teve até uma repercussão, que foi o caso do goleiro Castro, do Cruzeiro, né? Que a filha dele é autista e ele não estava conseguindo vaga em nenhuma escola aqui em Belo Horizonte com um auxiliar. Vaga na escola que eu falo particular. E eu lembro que eu comentei com a minha companheira na ocasião, eu falei, olha aqui, as escolas públicas de Belo Horizonte têm vastos problemas e tudo, mas a qualidade do ensino melhorou muito. Então, essa questão que às vezes a gente vê e olha para um lado e fala, nossa, eu vou colocar meu filho aqui porque nessa escola particular vai ter todo o acesso do mundo, eu tenho dinheiro, olha aqui. Cara, não é bem assim. Não vai conseguir nem matricular se der mole, né? Não, ele conseguiu matricular, mas a filha dele não tinha o auxiliar. Sim. O Vitor está 1 ano na escola da rede estadual, ele tem uma professora auxiliar com ele dentro da sala de aula, integral para ele. E é um direito que ele tem, assim. E todas as crianças da escola, se tiver 10 crianças na sala com TEA, as 10 crianças vão ter cada uma professora. Então, assim,
São coisas que às vezes a gente fala assim, não presta, não é ruim, mas a gente, aquilo, voltando lá, é a falta de Sim, informação, né? Então, eu acho que a gente, com esse papo aqui, eu acredito que possamos ser bússolas para vários irmãos e irmãs com certeza. que ainda estão perdidos, né? Não sabem buscar essas informações. Não que a gente saiba de todas, tá? A gente Uhum. aqui não é especialista, não somos médicos, nada disso. A gente só é pessoas que ama nossos filhos e quer cuidar deles todos os dias. Maravilha, show de bola. Vou chamar um intervalo aqui rapidinho e a gente volta já já. Eu vou aproveitar esse intervalo aqui para fazer uns ajustes na grade que me pareceram mais coesos. E eles são os seguintes: o Parenta, ele continua quinzenal, mas naquela semana todos os materiais daquele episódio vão sair, para a gente ficar mais atento e mais sintonizado no que está sendo falado. Isso acontece da seguinte forma: na terça-feira da semana do Parenta, sai o programa que você está ouvindo agora. Na quinta-feira eu vou colocar a introdução desse episódio separada para você usar fora de contexto, em alguma outra data, em algum momento que seja necessário, para você poder ouvir aí sem necessariamente ter que ouvir o episódio todo. E no sábado eu volto com algumas dicas ou alguns conselhos que vão dar os nossos convidados, é claro, para pais e mães de crianças pintas. Eu achei que ia ficar um pouco mais coeso se a gente fizesse dessa forma, mantendo o fluxo de informação daquele parente em questão na mesma semana. Me diz aí se faz sentido para você, pode deixar aí no comentário, inclusive. Para mim faz muito sentido, mas se ficar muito em cima, muita coisa, a gente tenta ajustar. Por enquanto, durante a temporada vai ser dessa forma: terça, quinta e sábado vai ter episódio do Parenta. Bom, a gente está encerrando agora, então eu queria saber se algum de vocês quer falar mais alguma coisa, queria deixar mais alguma mensagem. O microfone é aberto agora, quem quiser trazer, fica à vontade e a gente vai pro final dessa nossa troca. Vou aproveitar aqui da ordem que já estava mais ou menos pré-estabelecida aqui, Ótimo. para primeiramente agradecer novamente por essa troca. Agradecer pelo convite, Diego. Então, novamente, eu acompanho o trabalho do Parentalidade Preta, não é de hoje. Recomendo, indico, sugiro, porque eu sei que é um trabalho que dá muito trabalho. Eu vejo, mesmo de longe, o esforço que você tem, a dedicação que você aplica para o conteúdo, para que não seja tão somente o espaço, mas o conteúdo seja um conteúdo diferente. Então, foi uma honra participar. Para quem se vê nessa situação de estar nessa fase de identificação do diagnóstico, que eu sei que é muita novidade, é muita informação, então eu sei o quão difícil é. Hoje o difícil não é você ter acesso à informação, mas você poder fazer uma curadoria das informações. Então eu me coloco à disposição para ajudar a quem estiver nos assistindo, a quem estiver nos ouvindo. Me procura pelo Instagram, que geralmente é a rede social que eu mais uso, que é Felipe BTO. Então, se procurar como Felipe BTO, vai me encontrar ali, me manda uma mensagem, a gente bate um papo, porque eu sei que é um momento que pode te trazer insegurança, pode te trazer medo, mas nada melhor do que conversar com quem já passou por isso, e eu já passei por isso, então acho que o mínimo que eu posso oferecer é a minha ajuda, né? Um pouco da minha vivência aí, para quem se vê nessa situação de agora. E é isso, queria novamente agradecer aí a troca com o Alisson, a troca com o Leonardo. Sei que a minha rede de apoio vai me escutar, então agradecer os meus pais, agradecer meus sogros, agradecer a minha esposa, porque é uma luta coletiva, né? A gente falou muito aqui da figura do pai, mas é uma figura, é uma luta coletiva. No dia que faltar o pai, vai vir alguém aqui, vai fazer vamos, junta daqui, junta de lá e vamos suprir. Então, agradecer a todo mundo por essa oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês aí. E fica meu alô novamente, minhas redes disponíveis aí pra gente trocar, conversar com quem se sentir seguro para isso. Vou deixar marcado no link na descrição do episódio, pode deixar. Leonardo, por favor. Agradecer, né, o convite, muito orgulhoso de poder estar aqui aprendendo com todo mundo, é enriquecedor. E dar sequência nisso, né, criar novos ciclos de amizade, né, ter pessoas para enriquecer mais e que a gente leve para tantos outros aí.
Obrigado. Bom, vou encerrar por aqui. Cara, muito obrigado. Então chegamos ao final do episódio do podcast Parenta. Eu preciso dizer que todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim. Eu também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios. E eu fiz isso porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou, te fez pensar de uma outra maneira, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você contribui para a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade, responsabilidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei o link para o post correspondente a esse episódio no parentalidadepreta.com/podcast e lá você encontra também os links para os materiais utilizados como referência para esse episódio. E se tudo que foi feito aqui te atravessou, te convido para me ajudar a manter isso funcionando através do apoia.se/parenta ou com um Pix recorrente na chave pixparenta@gmail.com. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora, esposa de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e a gente se ouve no próximo.